Olá, queridos. Olá, queridos. Deus abençoe a todos. Me desculpe aí a falha técnica que nós tivemos com o aparelho, mas eu precisei trocar de aparelho com a minha filha Priscila e eu gostaria agora de dar continuação ao assunto no qual eu estava falando ainda há pouco. E o assunto era que nós, principalmente nós brasileiros, nunca falamos tanto sobre três assuntos que têm sido muito pertinentes nos dias atuais. Primeiro, nunca falamos tanto de política. Eu nunca vi tanto brasileiro entender de política conforme o que está acontecendo agora. Eu acho isso muito interessante, essa vontade de falar sobre política, essa vontade de comentar, de dialogar, de ouvir as mais diversas ideias acerca do assunto. Isso é muito bom. O outro assunto também que tem tomado conta e pauta da nossa vida é a área de economia. E realmente o Brasil atravessando uma crise tão terrível conforme estamos e não sabemos ao certo o que é que vai ser daqui para frente, mas a grande verdade é que esses dois assuntos iniciais têm nos ocupado bastante tempo acerca das conversas. E o terceiro assunto é que nós nunca falamos tanto sobre um vírus, sobre uma dificuldade que o brasileiro está atravessando, o mundo, claro, mas cortando aqui em nossa carne, como brasileiros, como o coronavírus. Isso tem tomado conta da maior parte das nossas conversas. Parece que todos os assuntos e vídeos e diálogos têm sido direcionados na maior proporção para o coronavírus. Quando a gente liga a TV, todos os jornais falam sobre o coronavírus. Eu acho muito interessante que saibamos e venhamos ter entendimento do que é o que está acontecendo. No entanto, quando eu volto ou entro aqui nas Escrituras, propriamente no Evangelho de João, capítulo 4, eu percebo alguém querendo conversar. Alguém que separou aquele dia para ter uma conversa com uma pessoa. E esta pessoa que o Evangelho de João nos revela é o Senhor Jesus. Jesus foi para um poço, conhecido como o poço de Jacó, e nesse poço Jesus ele está ali aguardando uma pessoa chegar. A Bíblia identifica esta pessoa como a mulher samaritana. Quando esta mulher chega, Jesus então ele começa a iniciar a sua conversa. O que eu acho muito interessante dentro desse contexto, desse assunto, é que no versículo 4, Jesus mostra, e a Bíblia diz claramente, que era necessário Jesus passar por Samaria, ou melhor, Jesus está exatamente naquele lugar, naquela hora, esperando alguém para ter uma conversa. Eu não sei se você já parou para pensar, mas existem momentos na nossa vida que é necessário que Jesus esteja presente, é necessário que Ele venha de encontro à nossa vida, é necessário que Ele possa começar a germinar, a dialogar alguma coisa que é do nosso interesse. Quando você olha aqui no versículo 7, esta mulher é identificada como a samaritana, e Jesus então vai traçar um diálogo com ela, e no versículo 9 essa mulher parece que não está muito afim de conversa. Jesus não quer muita conversa, a samaritana não está muito afim de falar sobre nada. E ela diz exatamente assim: como tu sendo judeu, vem conversar comigo, dialogar comigo como mulher samaritana. Você não sabe que os samaritanos não conversam com os judeus e vice-versa? Essa mulher parece que ela está disposta a criar ali uma barreira, criar um obstáculo para não gerar um assunto, para não ter conversa. Ela possivelmente falava sobre muitas coisas. Possivelmente esta mulher ela falava sobre tantos assuntos relacionados, quem sabe, aos samaritanos, a política de Samaria, a economia de Samaria e tantas coisas que eram pertinentes e interessantes para a sua conversa. Mas chegou um momento da sua vida que ela está diante de alguém que quer ter uma conversa muito diferente. Uma conversa que vai muito além de economia, muito além de política e muito além de qualquer vírus ou quem sabe, qualquer pandemia que seja. Jesus quer falar sobre o reino de Deus. Jesus quer falar sobre alma, sobre vida, sobre assuntos que só Ele conhece muito bem, só Ele domina, só Ele tem toda a propriedade, só Ele sabe como começar e como terminar. E quando Jesus vai falar com ela, ela diz: não quero conversa contigo. Você é judeu e eu sou samaritana. Os nossos povos, as nossas culturas não se relacionam, não se entrelaçam.
não tomamos mais cafezinho juntos, cortamos relacionamentos há centenas de anos, e você quer conversar comigo. Eu fico pensando numa coisa: se eu ou você, se nós estivéssemos ali no lugar de Jesus, com toda a importância que Jesus tinha, o próprio Filho de Deus que vai ali para ter uma conversa com uma pessoa, sabe, se nós estivéssemos revestidos de toda a autoridade no qual Jesus tem, se nós tivéssemos a importância de Jesus, será que a nossa conversa seria, ou a nossa abordagem com ela, com esta mulher, não seria: mulher, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem que está aqui? Você sabe quem eu sou? Porque infelizmente é assim, quando a gente não quer ficar por baixo, quando a gente não quer mostrar que somos menor, quando a gente quer de uma certa forma se autoafirmar, a gente busca alguma coisa importante em nós, alguma coisa que possivelmente quando a gente verbalizar do outro lado vai causar um certo impacto, vai causar uma certa impressão. Jesus, por mais que ele pudesse fazer isso, ele não usa desses argumentos. Jesus não precisa falar sobre esse assunto, mas ele entra num assunto que é muito interessante quando ele diz: mulher, se você soubesse quem fala contigo. É o versículo 9. Se você soubesse quem está diante de você, se você entendesse que esse momento na sua vida é único, que não vai haver outro igual a esse, porque quando eu chego, quando eu me relaciono, quando eu converso, quando eu falo, as coisas não são tão iguais conforme eram antes. Não sei quanto tempo Jesus conversou com esta mulher, não sei por quantas horas e minutos, não sei. Mas o que nós sabemos é que esta conversa que Jesus travou com a samaritana foi algo tão maravilhoso, foi algo tão tremendo, que esta mulher fica agora impressionada, essa mulher fica maravilhada, no estado de êxtase. E ela então sai, ela deixa ali o seu cântaro de lado. Essa mulher foi ali com uma finalidade naquele poço. Ela foi buscar água para suprir as suas necessidades básicas e pessoais. Mas agora ela percebe que numa conversa que ela tem com alguém, mudou toda a sua história. Ela larga o seu cântaro, ela entra em Samaria correndo, e o grito dessa mulher, a voz dessa mulher é apenas uma. Ela começa a chamar aqueles homens da cidade e diz: venham e veja alguém que falou, que conversou comigo, que disse quem eu sou, que me expôs de uma forma tão maravilhosa. Venham ver, será que não é esse o profeta? Perceba, não sei se você sabe, mas assim conforme os judeus esperavam o Messias, os samaritanos esperavam um profeta. Eles chamavam de Tareb. Por séculos e séculos os samaritanos esperavam o seu profeta. E por isso ele diz: não será esse o nosso profeta, o nosso Tareb? E quando Jesus então chega e começa a conversar com ela, começa a tratar das suas particularidades, essa mulher então chama pessoas. Perceba, no início ela não queria conversa. No início ela não estava muito afim de falar de assunto nenhum. Ela cria uma barreira entre ela e Jesus. Ela coloca Jesus no lugar dele como judeu, e ela se coloca no lugar dela como samaritano, como que diz: olha, não quero relacionamento com alguém que pensa diferente de mim. Eu não quero conversa com alguém que não consegue, que não me entenda. Eu não quero conversa com pessoas no qual já estamos há mais de 500 anos separados. Eu não quero. Mas Jesus, sem forçar, Jesus respeitando as suas opiniões, ele falou coisas que ela precisava ouvir. Ele falou coisas interessantes à alma desta mulher. E quando ela ouve tudo aquilo, ela agora não só quer ouvir, mas ela arruma público, ela arruma pessoas que também precisavam ouvir, porque ela sabia que aquilo que ela estava ouvindo era tão bom, era tão maravilhoso, que ficar só para ela seria muito egoísmo, seria muito pouco ela só ouvir. Ela queria que outras pessoas também ouvissem, ela queria que aquelas pessoas também soubessem o que Jesus tinha para falar, não era só para ela, mas para toda a sua geração. Então, aqueles homens vieram, e agora uma pessoa que não queria conversa, uma pessoa que não queria assunto, ele diz a palavra, se você for discorrer o texto, aí você vai perceber que eles ficaram tão maravilhados em conversar com alguém, que era alguém que conhecia eles, que sabia quem eles eram,
e eles agora não queriam mais que Jesus fosse embora. A palavra diz que Jesus então ficou ali por mais 2 dias. Eu nunca vi alguém conversar 2 dias direto assim, sabe? Eu nunca vi alguém parar para ouvir um outro de uma forma tão profunda, tão alucinante, que era ouvir Jesus. Ouvir Jesus é exatamente assim. Quanto mais a gente ouve, a gente quer ouvir. Eu consigo entender os samaritanos, eu consigo compreender a fome, a sede que os samaritanos estavam ali de ouvir coisas boas. O que você tem ouvido, o que você tem falado, tem edificado a sua vida, tem sido bom para a sua alma, tem produzido coisas boas para você se tornar um ser humano melhor, um servo de Deus melhor. Eu não sei o que você ouve, eu não sei o que vocês estão ouvindo durante esses dias no qual estamos aqui em quarentena, mas me permita falar para você. O mesmo Deus que estava ali, ao lado daquele poço, conversando com uma pessoa, é o mesmo Deus que está agora aqui, através da sua palavra, dizendo: eu quero ter uma conversa contigo, eu quero falar coisas profundas para a sua alma. Se você entender, 2 dias serão poucos demais. O Espírito Santo é esse, que tem sempre coisas novas a acrescentar na nossa vida, tem sempre coisa boa para falar para a gente. Que Deus te abençoe neste dia de hoje. Que hoje você possa ouvir mais a voz de Deus. Continue conversando, é bom, conversar com pessoas, conversar sobre vários assuntos, diversificar os assuntos é muito bom. Isso nos torna culturalmente melhor, isso nos evolui como pessoa, sabe, culturalmente falando, mas espiritualmente, quando nós falamos com Deus, quando a gente ouve o Senhor falar com a gente percebe que quanto mais pessoas ouvindo, vai ser melhor. Que a gente possa fazer igual aquela samaritana, perceba. Ela não deixou uma conversa reservada só para ela. Ela chamou mais pessoas, porque ela sabia que haviam mais pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Tenha conversa, mas converse mais com Deus. Converse com seus amigos, converse com as pessoas do Face, converse com as pessoas aqui do Instagram, converse com as pessoas do Zap. É muito bom conversar, mas perceba, não há conversa melhor do que a conversa que nós temos com Deus. Essa conversa, ela vai falar coisas profundas, que nos fortalece, nos edifica e nos aproxima mais de Deus. Que Deus te abençoe neste dia de hoje. Aproveite essa quarentena, esses dias forçados que temos para ficar em casa, mas isso tudo é providência de Deus, é provisão de Deus para nós, para a gente falar mais com Ele, tá bom? Que o seu quarto, que a sua casa, que a sua sala, que o seu celular seja esse tanque aonde Jesus está sentado, conversando contigo, mas também te ouvindo. Fique em paz, que Deus te abençoe. Eu sou